disciplina, falando agora sobre mitocôndrias e respiração celular. Então, o que são, né? A gente vai iniciar falando um pouco sobre os aspectos gerais relacionados às mitocôndrias, né? Então, as mitocôndrias, elas são organelas citoplasmáticas presentes no citoplasma em quase todas as células eucarióticas, animais e vegetais e na maioria dos micro-organismos eucarióticos. Então, as mitocôndrias, elas são um tipo de organelas, né? Que são essenciais e fundamentais aí para a vida da célula, né, dos seres vivos como um todo, né, animais, vegetais e também alguns micro-organismos, e ela desempenha um papel importantíssimo e crucial para a vida desses organismos vivos, né. Então, elas foram observadas inicialmente por Altman em 1840, foi quando ela pôde ser observada pela primeira vez, por o método de Hergold, né, em células, né, de fígados e rins, em células de fígado e rins, né? Então elas foram observadas, esse tipo de células aí, em 1840, que elas puderam ser observadas de primeiro aí. Então elas podem exibir a forma alongada e a forma esférica, né? Então elas podem exibir em alguns tipos de células, elas apresentam aí células formato alongado, como por exemplo em túbulos de Malpighi, que é um órgão de excreção dos insetos, glândulas salivares de insetos também, no pâncreas de mamíferos, né? E pode apresentar a forma esférica no intestino, em células do intestino e do fígado, por exemplo. Né? Mas, de maneira geral, ela está presente aí nas células dos organismos eucarióticos aí. Então ela tem essa característica, que é uma microscopia, né, uma imagem de microscópio aqui. Ela tem essa característica que é um outro esquema, um desenho falando sobre, mostrando, né, as partes aí das mitocôndrias. Diante dessa variada morfologia, essas organelas foram denominadas de mitocôndrias, que é uma junção do termo grego, do termo grego mitos, que quer dizer alongado, e chondrion, que significa pequeno grânulo. Né? Então, por causa dessa variação aí, dessa variada morfologia, que ela recebeu esse nome aí, mitocôndria. O número de mitocôndrias varia de célula para célula, né? Então, existe uma variação do número de mitocôndrias de célula para célula, que está muito relacionado com a atividade dessas células, que está relacionado com a função e com a atividade dessas células aí. Porém, a quantidade, como eu falei, né? Quanto maior. Nós vamos ver aí que no decorrer da nossa aula de hoje que a mitocôndria ela é responsável por pela produção, né, de energia para a célula, através de ATPs. Então, através da respiração celular que ocorre na mitocôndria, que são produzidos os ATPs que fornecem a energia necessária para as funções da célula. Então, quanto maior a demanda energética de uma célula, maior será a quantidade de mitocôndrias. Né? O que quer dizer é isso. Então, o número de mitocôndrias, consequentemente, vai ser maior. Os ovócitos, por exemplo, apresentam uma quantidade de 300 mil mitocôndrias por célula. Né? A ameba gigante, 10 mil. Nos hepatócitos, de 500 a 1.600 células. Em células renais, em torno de 300. Espermatozoides, cerca de 25. E algumas algas verdes chegam a ter apenas uma mitocôndria por célula. Então, está muito relativo aí em função da demanda energética daquela célula, né? E também do organismo. Então, isso tudo aí tem essas variações. De um modo geral, as células vegetais apresentam um número bem menor de mitocôndrias quando comparado com as células animais. Então, as células vegetais e animais possuem mitocôndrias, né? Isso é um fato. As duas têm as mitocôndrias, mas, de maneira bem geral, as células vegetais têm um número menor de mitocôndrias quando comparadas com as células animais. Quanto à distribuição das mitocôndrias no interior das células, ocorre por acaso. Então, essa distribuição ela não tem um local específico. Ela fica na célula ali meio que por acaso. Mas existem casos em que elas são concentradas para determinadas regiões onde a demanda energética é maior, né? Então, por exemplo, então a gente tem ocasiões ah, em maneira de maneira normal, né, é uma situação normal, a mitocôndria ela pode ser encontrada ao acaso na célula. Mas em determinadas situações, algumas regiões da célula precisam de uma demanda energética maior. Então, as mitocôndrias elas se deslocam para esse local de demanda energética maior.
Então, por exemplo, você pode perceber por que células como as musculares estriadas ou as células ao redor do flagelo dos espermatozoides possuem elevado número dessas organelas. Então, ou seja, pensa no espermatozoide, o flagelo do espermatozoide, ele precisa de uma demanda energética muito maior, muito grande, para ele se movimentar e conseguir ali se movimentar. Né? Então, a demanda energética ali é muito grande. Então, naquele ponto ali do flagelo dos espermatozoides, eu tenho uma demanda, eu tenho uma concentração maior de mitocôndrias, porque ali é onde eu tenho uma demanda energética maior. Mesma forma, né, os músculos estriados, que são células que precisam de uma demanda energética muito grande para que ele faça ali as suas funções, desempenhe as suas funções aí do movimento, né, em si, né? Por ser um músculo. Contudo, em alguns tipos celulares, a exemplo dos adipócitos e células musculares estriadas, as mitocôndrias possuem lugar fixo no citoplasma. Então, por exemplo, as células musculares, apesar de elas terem uma quantidade muito elevada de mitocôndrias, as células musculares estriadas, as mitocôndrias estão fixas ali no citoplasma. Da mesma forma, os adipócitos, eles são células de reserva de gordura, né? E não tem uma demanda energética muito grande, porque a função delas é armazenar. Né? Então, a mitocôndria ali, nesse tipo de célula, fica em um local fixo. Quando há uma célula com alguma adaptação que necessita de uma demanda energética muito grande em alguma região, como nós falamos na célula do espermatozoide, ali perto do flagelo, né? Então, naquela região, a concentração maior de mitocôndrias. O tamanho das mitocôndrias também é variável, né? Podendo medir de 0,2 a 10 micrômetros de diâmetro e de 2 a 8 micrômetros de comprimento. Então, isso também depende muito aí da célula, do organismo que ela está presente. E as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, mas estão aptas para realizarem outras funções, as quais serão explicadas, né, no decorrer dessa aula, ok? Então, no decorrer da aula, a gente vai falar sobre essas funções, quais são as suas funções, mas basicamente a gente entende que a mitocôndria ela tem uma função para respiração celular. Vamos falar agora sobre a ultraestrutura das mitocôndrias. Então é importante que você perceba que, apesar de as mitocôndrias terem sido observadas ao microscópio óptico em 1840 por Altman, no entanto, detalhes de sua estrutura só puderam ser observados com o surgimento da microscopia eletrônica. Então, ou seja, apesar dela ter sido observada, a mitocôndria foi observada ali em 1840, apesar disso, detalhes mais específicos das mitocôndrias só puderam ser observadas com o advento, né, e com o avanço aí da tecnologia no sentido do surgimento da microscopia eletrônica. Então, foi percebido através da microscopia eletrônica que as mitocôndrias elas são delimitadas por duas membranas lipoproteicas. Né? Então, as mitocôndrias elas têm duas membranas. Ela tem a membrana externa e a membrana interna. E só foi possível observar isso graças à microscopia eletrônica. Essas membranas são membranas lipoproteicas, semelhantes às demais membranas celulares, delimitando o espaço interno onde se localiza a matriz mitocondrial. Entre essas duas membranas é possível observar o espaço intermembranoso. Então tem a membrana externa, membrana interna e o espaço intermembranoso. Então aqui nesse desenho nós podemos observar, né? Então aqui é a mitocôndria clássica, né? Vou deixar para falar sobre essas outras coisas que da organela. Por exemplo, ela tem um DNA específico, ribossomos, a matriz e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a membrana externa, né? Essa por fora aqui, como o próprio nome já diz. Aí a membrana interna, que é essa que faz essas voltinhas aqui, esses caminhozinhos aqui. Essa aqui é a membrana interna. Entre essas duas membranas, nós temos o espaço entre membranas, né? O espaço intermembranoso. Então, essas membranas contêm fosfolipídios, então a sua composição é igual, mas elas têm funções e estruturas diferentes. Né? Então, elas são funcional e estruturalmente distintas. Por exemplo, a membrana mitocondrial externa possui em sua composição 50% de lipídios e 50% de proteína. A membrana externa é lisa e, além de apresentar grande fluidez, dada a sua elevada quantidade de lipídios em relação à membrana interna, ela é muito permeável a íons e a moléculas com peso molecular abaixo de 5 kilodaltons. Devido à presença das porinas, né, presentes nessa membrana externa, proteínas transmembranares que formam canais com diâmetro de 1 nanômetro. Né? Então, elas têm essas características, são lisas,
tem grande fluidez, porque ela tem uma quantidade elevada de lipídios, é permeável a íons, né, e moléculas de peso molecular abaixo de 5 kilodaltons, né, então elas têm esses poros, né, então elas têm essas características aí. Além disso, a membrana externa é rica em colesterol, né, então ela tem ali essa riqueza em colesterol. A membrana mitocondrial interna, por sua vez, ela já apresenta o quê? 20% de lipídios e 80% de proteínas. Então, aí já começa a haver uma diferença, né? Enquanto uma tem 50, a externa tem 50-50, a interna, ela tem o quê? Essa relação muda. Ela tem 20% de lipídios e 80% de proteína. Então, possui inúmeras pregas em forma de prateleiras, denominadas de cristas mitocondriais, que se projetam para o interior da mitocôndria, aumentando muito a superfície dessa membrana. Lembram lá da imagem anterior que nós vimos, que é cheio de umas voltinhas, a membrana interna, uns caminhozinhos, umas voltinhas assim. Essas voltinhas nós chamamos de cristas mitocondriais. E essas cristas mitocondriais, elas servem o quê? Para aumentar a superfície de contato dessa membrana interna, né? Então ela tem essa função aí, né? As cristas, elas têm essa função. O número e a forma de crista são variáveis nos diversos tipos celulares. Em algumas células produtoras de esteroides, por exemplo, ou em certos protozoários, as cristas podem ter formas de tubos em lugar de prateleiras. Então, essas cristas elas podem ainda ter uma outra forma. Em vez de parecer essas prateleiras, ela pode assumir a forma de tubos. Outra diferença entre as membranas externa e interna é que, apesar de pobre em colesterol, a membrana interna é rica em cardiolipina, que é um fosfolipídio duplo que não existe na membrana externa. Então, ou seja, a membrana interna ela tem essa diferença, ela é pobre em colesterol, né? Mas ela tem esse fosfolipídio duplo, a cardiolipina, que não existe na membrana externa. Essa cardiolipina, ela exerce uma função ao dificultar a passagem de partículas com carga elétrica através da membrana interna. Então, ou seja, ela funciona para dar um freio em partículas com carga elétrica, para dificultar a passagem dessas partículas com carga elétrica através da membrana interna. Com isso, ela evita a concentração desses íons na matriz mitocondrial. Então, elas evitam que ocorra uma concentração desses íons na matriz mitocondrial. Caso essa passagem não fosse controlada, caso não houvesse essa cardiolipina, caso isso acontecesse, o excesso de íons na matriz desordenaria o gradiente quimiosmótico fundamental à captação de energia. Então, ou seja, é necessário um gradiente quimiosmótico ali para que ocorra o processo de captação de energia, né? Processo de produção de energia através de ATP. Então, se não existisse essa proteína, esse fosfolipídio, cardiolipina, ocorreria então uma desordenação desse gradiente quimiosmótico necessário para a produção de energia. A membrana mitocondrial interna é a membrana celular mais rica em proteínas. Então, ou seja, essa membrana ela é cheia, rica, né, em proteínas. Nela, além de corpúsculos elementares com funções de sintetizar ATP e das proteínas constituintes do sistema de transporte ativo, encontram-se as enzimas e proteínas formadoras da cadeia transportadora de elétrons, NADH, NADH desidrogenase, succinato desidrogenase, complexo BC1 e citocromo oxidase e ATP sintetase. São aí os constituintes aí da cadeia transportadora de elétrons, que é uma das etapas aí da produção de ATP através da respiração celular. Então, nessa membrana interna que estão presentes aí esses constituintes do sistema da cadeia transportadora de elétrons. Na matriz mitocondrial podem ser observados, na matriz, lá dentro da mitocôndria, né, nós podemos observar DNA circular, RNA ribossômico, RNA transportador, RNA mensageiro, ribossomos e alguns grânulos de fosfato de cálcio. Com todos esses componentes moleculares, as mitocôndrias são consideradas organelas semi-autônomas.
pois elas apresentam capacidade de realizarem a replicação da molécula de DNA, a transcrição do RNA mensageiro, transportador ribossômico e a tradução de 13 tipos de proteínas. Então, é por isso que as mitocôndrias elas são consideradas semi-autônomas, pois elas têm a capacidade aí, de fazer a replicação do DNA, de fazer a transcrição do RNA presente nessa mitocôndria e a tradução de 13 tipos de proteínas. Agora vamos falar sobre as funções desempenhadas pelas mitocôndrias. A primeira delas, a mais clássica, né, e mais conhecida, né, que nós temos aí, e principal também podemos assim dizer, é a respiração celular. É, é necessário entender o seguinte: o que nós fazemos, tem muita gente que confunde, né? Então, isso que nós fazemos de respirar e expirar, isso é troca gasosa. A respiração celular é um processo de produção de energia na mitocôndria, produção de ATP, né? Pela queima de oxigênio. Então, ou seja, a respiração celular é isso. O que nós desempenhamos, o que a gente chama de respiração, é troca gasosa. Então, a respiração celular, ela ocorre, então, no interior das mitocôndrias, que acontece o processo de extração de energia dos nutrientes através da respiração celular, que será armazenada em moléculas de ATP, que significa, né, que é o trifosfato de adenosina. Então, ou seja, a produção de energia através, né, produz então, extrai a energia dos nutrientes dos alimentos, que vai ser então armazenada no ATP, né, na molécula de ATP, que é onde vai se extrair, onde a energia fica armazenada e prontamente utilizada. É importante que você lembre que o ATP é a molécula responsável para fornecer energia necessária às reações químicas celulares. Então é importante que você lembre disso, esteja atento a isso aí, que o ATP é a molécula responsável por fornecer energia necessária às reações químicas celulares. A mitocôndria é abastecida pela célula que a abriga por substâncias orgânicas como oxigênio e glicose. Então, ou seja, a mitocôndria, ela está, apesar dela ser semi-autônoma, né, mas ela a gente vai entender no final da aula por que ela não consegue, por que ela necessita estar dentro de uma célula, né? Se ela não consegue ser absolutamente autônoma, né? Totalmente autônoma. Mas o que abastece a mitocôndria é a célula que ela abriga, né? A célula que a abriga, que vai então fornecer oxigênio e glicose para que ela consiga produzir energia. Essas serão as substâncias a serem processadas e convertidas em energia na forma de ATP. Então, através da glicose e do oxigênio, é o substrato necessário para que a mitocôndria possa produzir energia através do ATP, né, na forma de ATP. Portanto, podemos dizer que a função principal das mitocôndrias é liberar energia na forma de ATP, ou seja, é atuar no processo de respiração celular. Reforçando que respiração celular aqui para a gente é produção de energia na forma de ATP, né, que ocorre dentro da mitocôndria. A glicose e o oxigênio agem como combustíveis e a queima desses compostos acontece justamente no processo de respiração celular. Então, quem é o combustível ali para a formação desses ATPs é a glicose, né? E o oxigênio, que é o combustível, que age como combustível ali. E a queima desses compostos vai levar à produção de ATP. A energia liberada nessa queima é armazenada na forma de moléculas de trifosfato de adenosina, o ATP, que funcionam como pequenos pacotes de energia. Assim, quando a célula precisar de energia, a molécula de ATP pode ser facilmente decomposta em ADP, né, que é a adenosina de fosfato, e fósforo inorgânico, liberando energia para o aproveitamento imediato da célula. Então, ou seja, o ATP ele é, né, trifosfato, né, ele tem 3 fosfatos inorgânicos ali. Na quebra de um fosfato inorgânico ocorre a liberação de energia. É aí que está a energia armazenada naquele ATP. E aí, quando rompe essa ligação ali de um fósforo inorgânico, é um grupamento fosfato inorgânico ali, nessa quebra libera energia e ela então se transforma em ADP, né, que é o difosfato, né, e aí volta então para ser novamente abastecido com grupamento fosfato e virar um ATP. E aí entra no ciclo.
E aí, essa energia então é liberada através do rompimento, né, dessa terceiro grupamento, fosfato, liberando energia. A energia armazenada nas ligações químicas da glicose é liberada por meio de sucessivas oxidações. Simplificadamente, uma substância oxida quando perde elétrons, né? Então, aí da química geral aí, e da química orgânica, né? Quem não fez ainda a disciplina vai fazer que o processo de oxidação ele ocorre quando aquela substância ela perde elétrons. Então, a glicose ela entra na célula e ela passa por uma série de processos de oxidação, né? Ela passa por uma série de processos. Essas reações são de oxidação e redução, né? Então, são reações de oxirredução, que são importantíssimas, e aí no processo ela vai passando por todo esse processo. E aí essa energia, então, ela vai sendo liberada. Entre os compostos que após oxidação resultam em alto rendimento de ADP, listamos os carboidratos e os lipídios. Então, nesse processo aí de quebra, de oxidação, os que liberam mais alto rendimento de ATP são os carboidratos e os lipídios. Os lipídios eles têm uma capacidade de produzir mais energia, eles têm um potencial energético maior do que os carboidratos. Mas o organismo, as células, têm uma preferência pelos carboidratos do que pelos lipídios. Né? Então, a queima acontece mais de carboidratos, a célula tem preferência pela queima de carboidratos do que pela queima de lipídios. Então, por exemplo, por isso que em dietas se restringe total açúcar, carboidratos, porque o organismo, como há falta de carboidratos, o organismo ele passa a queimar os lipídios, né? Então passa a queimar a gordura, né? Porque também é uma fonte muito forte de energia aí para suas funções vitais, tá? Então os compostos que após a oxidação resultam em alto rendimento de ATP são os carboidratos e os lipídios. Bom, aqui, gente, eu quero só destacar uma coisa aqui para vocês. Nós vamos passar aqui muito superficialmente sobre as etapas da respiração celular. Por quê? Porque o objetivo da nossa disciplina aqui é biologia celular, né? Então, o objetivo é a gente entender mais a parte ali da célula, das organelas, né? Essa parte da respiração, das etapas da respiração celular, vocês vão ver quando vocês forem fazer a disciplina de bioquímica. Né? Na disciplina de bioquímica, vocês vão ver e entender todas essas etapas minuciosamente. Então, eu vou só passar aqui, dar bem de maneira superficial, porque eu não quero entrar no assunto que ele vai ser dado lá na frente, que não é muito objetivo da nossa disciplina ver essa parte bioquímica da organela, né? A disciplina biologia celular, a gente quer ver mais a função da citologia, a função da organela, né? Da função da organela. Nossa parte mais bioquímica eu vou deixar para vocês quando vocês forem ver a disciplina de bioquímica, certo? Então, na respiração celular existem basicamente 3 etapas, né? Então, a respiração celular ocorre em 3 etapas distintas, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Sabendo que 2 dessas 3 etapas ocorrem no interior das mitocôndrias, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, é possível compreender a fundamental atuação dessa organela nesse processo. Então, ou seja, por isso que a gente cita, né? Porque no processo, todo o processo de respiração, composto por 3 etapas, 2 ocorrem dentro da mitocôndria. Então é necessário a gente entender como que ocorrem essas etapas aí dentro da mitocôndria. A glicólise é a única das etapas que ocorre no citoplasma, que acontece no citoplasma. Então, a primeira etapa vem a glicólise, a quebra, né? Lise quer dizer quebra, hein? Na biologia, lise quer dizer quebra. Então, a quebra da glicose, ela ocorre, então, no citoplasma, para depois as etapas seguintes, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, ocorrer, então, na mitocôndria, dentro da mitocôndria. A primeira etapa é a glicólise, como nós falamos, que é, ou seja, a quebra da glicose, né? Ela ocorre no citoplasma e consiste na quebra parcial da glicose em 2 moléculas de piruvato, sem consumo de oxigênio. Então, ou seja, então a glicose ela é quebrada ali em 2 moléculas de piruvato sem o consumo de oxigênio. Aí a segunda etapa é o ciclo de Krebs. Antes de se iniciar o ciclo de Krebs, ocorre uma etapa preparatória, na qual o ácido pirúvico será desidrogenado. Então, o piruvato, o ácido pirúvico, ele é então desidrogenado e descarboxilado, resultando em uma molécula de NADH+, e H+.
e uma de gás carbônico, formando acetila. Então, ou seja, antes do piruvato ali, ou do ácido pirúvico, né, entrar na mitocôndria, ela passa por uma preparação. Ele passa por uma preparação aí de desidrogenase e de descarboxilase. E vai resultar, então, desses componentes aqui, NADH, H+, e um ácido carbônico aqui, certo? Formando, então, acetila. Então, essa acetila que foi formada, ela se combina com a coenzima A e passará a ser chamada de acetilcoenzima A ou o famoso acetil-CoA. A partir daí, o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Então, o piruvato lá que é quebrado lá, a glicose quebrada é piruvato, ele vai passar por todo esse processo até formar o acetil-CoA. E é a partir daí, o acetil-CoA que vai entrar então no ciclo de Krebs. A segunda etapa é uma sequência cíclica de reações enzimáticas, na qual ocorre a produção gradual de elétrons e prótons por ação das desidrogenases. Essa etapa, então, é uma sequência, né, cíclica, pelo próprio nome de ciclo de Krebs, né, então, uma sequência cíclica de reações enzimáticas que vão levar a uma produção gradual de elétrons e prótons por ação dessas enzimas desidrogenases. O NAD entra em ação, dessa vez com a ajuda do FAD, para transportar os elétrons resultantes dessas reações, transformando-os em NADH2 e FADH2, né? Então, esses elétrons produzidos aí, eles vão ser, então, eles são produzidos, tem que ir para algum lugar. Então, quem são os receptores desses elétrons produzidos aí? É o NAD e o FAD, que após receberem esses elétrons, né, para transportá-los, se tornam NADH2 e FADH2. O saldo energético parcial são 8 NADH2, 2 FADH2, 6 CO2 e 2 ATP. Além dessas moléculas energéticas, o ciclo de Krebs fornece metabólitos que serão usados para a produção de aminoácidos e carboidratos. Ou seja, então, além desse ciclo que ocorre, né, dessas reações que ocorrem no ciclo de Krebs, também podem ser ativadas outras rotas, né, e podem ser fornecidos metabólitos para a produção de aminoácidos e para a produção de carboidratos. Já a terceira etapa aí da respiração é a fosforilação oxidativa. Ela é a terceira etapa, né, a terceira etapa aí do processo de respiração e também pode ser chamada de cadeia transportadora de elétrons. Então ela recebe esse nome de fosforilação oxidativa, mas também pode ser chamada, também é conhecida como cadeia transportadora de elétrons, formada por enzimas e compostos não enzimáticos dispostos em sequência, cuja função é transferir elétrons provenientes do NADH2 e do FADH2 até a molécula de oxigênio. Então, a função dessa. O que ocorre, a função dessa etapa, né, dessa cadeia de transportadora de elétrons ali, é transferir os elétrons desse NAD, desse FAD, para a molécula de oxigênio. Né? Então, ela tem a função de fazer a transferência desses elétrons aí. Finalizando o processo de respiração celular, a gente vê agora, né, a terceira etapa, que é a etapa de chamada fosforilação oxidativa, que também pode ser conhecida como cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia transportadora de elétrons, essa etapa, ela é formada por enzimas e compostos não enzimáticos dispostos em sequência, né, cuja função é transferir elétrons provenientes do NADH2 e FADH2 até a molécula de oxigênio. Convém ressaltar que os transportadores de elétrons são os citocromos, compostos orgânicos ricos em ferro. Né? Então, quem faz esse transporte de elétrons ali são os citocromos, que são compostos ricos aí em ferro. Esses citocromos são dispostos em forma de cadeia, delimitando o trajeto que os elétrons percorrerão. Então, os citocromos estão dispostos ali em cadeia, delimitando então o trajeto que os elétrons vão percorrer. É por isso que é o nome, cadeia transportadora de elétrons, né? Porque forma uma rede, uma cadeia de transporte. À medida que vão sendo transferidos de um citocromo para outro, os elétrons formam com os transportadores um composto com energia menor que a do composto anterior. Assim sendo, a energia restante é liberada e utilizada na produção de ATP. Então, à medida que vão sendo transferidos de um citocromo para o outro, de citocromo para o outro, os elétrons formam com os transportadores um composto com energia menor que o anterior. Assim sendo, a energia então vai sendo liberada e utilizada na produção de ATP.
Então, nessa cadeia, o oxigênio, que é o aceptor final de elétron, será sempre reduzido e formará uma molécula de água. Por isso, perceba que a célula deve sempre estar recebendo oxigênio para que a cadeia respiratória não pare. Então, ou seja, o receptor final de elétron na cadeia transportadora de elétrons é o oxigênio. Então, se não tiver oxigênio, para o processo, né? Porque não vai ter o aceptor final ali. Então, por isso que precisa sempre ter a célula, precisa, a mitocôndria precisa sempre estar recebendo ali o oxigênio para que a cadeia respiratória não pare. Então, olha aqui o processo, ó, como que é uma cadeia, ó. Olha o movimento aqui dos elétrons aqui, ó, caindo aqui numa cadeia, ó, igual uma escadinha, né? Então, aqui, ó, vem aqui pro FAD, aí, ó, libera ATP. Vem aqui pro citocromo B, libera, então, dois, dois elétrons, né? Dois prótons aqui, desculpa. Aí depois vem aqui mais dois elétrons, forma ATP, pro citocromo A depois, e vão liberando os elétrons. Então, à medida que vai liberando, esses elétrons vão ficando para trás, nós temos que o nível energético ele também vai diminuindo, né? Então, à medida que vai descendo a escadinha aqui, o nível energético também vai diminuindo. O último, então, que vai receber elétron vai ser o oxigênio, que vai formar, então, a molécula de água, com esses dois hidrogênios que vieram daqui, mais oxigênio, e esses elétrons formam, então, a molécula de água. Então, aqui um esquema da cadeia respiratória de elétrons bem resumida. Como eu falei, vocês verão todas essas etapas com mais detalhes na disciplina de bioquímica. Temos, portanto, então, no frigir dos ovos, no final de tudo, nós temos 10 ADH2, que nos dão 30 ATP, 2 FADH, formando 4 ATP, ainda os 2 ATPs da glicólise, mais 2 ATPs do ciclo de Krebs, totalizando 38 moléculas de ATP. Então, esse é um balanço antigo, né? É um balanço que já está ultrapassado, porque até a década de 80 admitia-se a rentabilidade energética da respiração aeróbica, né? Então, por que é aeróbica? Porque precisa do oxigênio como aceptor final dos elétrons da cadeia transportadora de elétrons, por isso que ela é um processo aeróbico, como sendo de 38 moléculas de ATP, por molécula de glicose degradada. Porém, com a descoberta de que a molécula do NADH produzida fora da mitocôndria origina apenas duas moléculas de ATP, esse valor então foi revisto. Atualmente, considera-se como correto que uma molécula de glicose produza respiração aeróbica 36 moléculas de ATP. Porém, em algumas células como cardiomiócitos, hepatócitos e renais de humanos, né, células do coração, do fígado, dos rins, o rendimento é de 38 moléculas de ATP por molécula de glicose. Então parece ter uma diferença aí entre tipo de célula e balanço final de ATPs. Entretanto, para a maioria delas, o rendimento é de 36 moléculas de ATP. Uma outra função, então, avançando, né, nas funções aí da mitocôndria, uma outra função que nós temos é a remoção de cálcio do citoplasma. Então, essa função em condições normais é executada pelo retículo endoplasmático liso, né? É ele que retira aí o cálcio do citoplasma, mas quando a concentração do cálcio aumenta no citoplasma a níveis considerados perigosos para a célula, né? Então, ou seja, o retículo endoplasmático liso não está dando conta, já está ficando um nível perigoso já, entre a ação uma enzima localizada na membrana interna das mitocôndrias, que retira o cálcio do citoplasma, bombeando para a matriz mitocondrial. Então, ele retira o cálcio do citoplasma e bombeia, então, para a matriz mitocondrial. Uma outra função da mitocôndria é a síntese de aminoácidos, né? Utilizando determinadas moléculas do ciclo de Krebs, as mitocôndrias dos hepatócitos sintetizam vários aminoácidos através do ciclo da ureia. A síntese de esteroides é outra função. A mitocôndria possui ainda a função esteroidogênica, né? O que isso significa? Significa que ela está envolvida na síntese de diversos aí esteroides, né? Diversos esteroides, né? Então, a mitocôndria ela tem essa função esteroidogênica, que quer dizer que está envolvida na síntese de diversos esteroides. A morte celular também, a mitocôndria também está envolvida nesse processo, né? E a mitocôndria também exerce participação no mecanismo de morte celular programada,
pois é ela que desencadeia todo o processo. Como que a mitocôndria está relacionada com a morte celular? Então, ela promove a abertura de canais não específicos existentes em sua membrana interna e libera para o citoplasma moléculas como o citocromo C. E o citocromo C, ele está relacionado com ele é então o fator indutor de apoptose, né, que é a morte celular, e as caspases também, que são proteases promovedoras de apoptose, e aí então leva à morte celular programada das células aí. Então elas também estão envolvidas nesse processo. Liberação de calor, como nos tecidos adiposos multilocular de recém-nascidos e de alguns animais durante a hibernação, uma proteína transmembrana chamada termogenina se expressa, tornando a membrana externa permeável aos prótons, desacoplando o sistema de transporte de elétrons da síntese de ATP. Então, ou seja, então, ocorre aí uma proteína transmembrana, ela é ativada, ela se expressa, faz com que a membrana externa torne-se permeável a prótons, desacoplando o sistema de transporte de elétrons da síntese de ATP. Uma vez desacoplado esse sistema de transporte de elétrons, não ocorrerá a síntese de ATP e o sistema liberará a energia originada no transporte desses elétrons em forma de calor. Então, ou seja, esse transporte de elétrons, ao invés de gerar ATP, porque foi desacoplado essa cadeia transportadora ali, essa, essa esse, esse transporte desses elétrons vai gerar então calor, né? Que aquecerá tanto o recém-nascido quanto o animal em hibernação. Então, no processo aí de desacoplamento dessa cadeia de transporte de elétrons, que ao invés do movimento ali do transporte dos elétrons levar à produção de ATP, leva à produção de calor. O ciclo da ureia também, as mitocôndrias participam também do ciclo da ureia, né? A formação desse composto ocorre no fígado de animais ureotélicos, ou seja, são animais como muitos moluscos, anfíbios terrestres e mamíferos que geralmente vivem em ambiente onde a água é limitada e que tem a ureia como produto final nitrogenado. A mitocôndria ela entra nesse papel do ciclo da ureia aí, né? Então, a ureia é formada pela associação de dois grupos amino, derivados de aminoácidos, e uma molécula de CO2. Então, uma vez formada, a ureia é transportada pela corrente sanguínea e excretada pelos rins. Então, o grupo amino vai fazer parte da molécula de citrulina, que sai da mitocôndria e no citoplasma resulta na formação de ureia, que transportará a amônia, né, formada na matriz mitocondrial. Então, para finalizar a nossa aula, né, vamos falar agora sobre a biogênese, né? Então, as mitocôndrias, elas se formam a partir da reprodução de uma mitocôndria pré-existente. Então, ela se divide, né, ela se reproduz, uma mitocôndria pré-existente, aí ela se forma a partir desse processo aí. Elas se reproduzem para substituir as mitocôndrias envelhecidas e para duplicar seu número antes de cada divisão celular. Então, antes de que ocorra a divisão celular, ela vai se divide ali ou para substituir mitocôndrias que já estão envelhecidas. Então, a divisão das mitocôndrias ocorre durante todo o ciclo celular e o fato de algumas não se dividirem faz você entender por que umas se dividem repetidas vezes e outras não, né? Então isso serve para compensar a falta da divisão por parte de algumas e sempre ficar num balanço ali adequado, né? Então tem umas se dividem e tem outras não. Então tem umas se dividem repetidas vezes para compensar a essa que outras não se dividem. Essa duplicação de material seguido da divisão é possível graças à existência do DNA mitocondrial e de RNA, mensageiro transportador e ribossomos próprios de cada mitocôndria. Então, essa duplicação do material, a mitocôndria ela consegue se dividir graças à existência do DNA mitocondrial e dos RNAs presentes nela, além do ribossomo. Você pode estar se perguntando, se a mitocôndria, aquela pergunta lá no início da aula, se a mitocôndria possui DNA, RNA e ribossomos próprios, por que não é capaz de sobreviver independente da célula, né? Ou seja, então por que ela precisa, já que ela é tão autossuficiente, né, assim, né? Por que ela não, ela tem DNA, ela tem RNA, ela tem ribossomos, por que ela não consegue sobreviver sozinha, independente da célula? Ela precisa estar, por que ela precisa estar associada a alguma célula? Fazer parte, né, ser organela de alguma célula. Isso acontece porque, embora a mitocôndria
tem a condição de realizar processos de duplicação, tradução e transcrição, e tem esse genoma próprio, ele é incompleto. Esse processo ele é incompleto. Né? Ela tem essa capacidade, mas é um processo que é incompleto. Né? Ele tem as suas falhas aí. Então, por exemplo, a mitocôndria só codifica por si só 13 proteínas. Então, ou seja, não são todas as proteínas possíveis que ela é capaz de codificar. São só 13 proteínas. Vários componentes necessários à completa expressão do DNA mitocondrial são provenientes do citoplasma. Então, ou seja, vários dos componentes necessários à completa expressão do DNA mitocondrial vêm lá do citoplasma. Então, se não tiver o citoplasma para suprir essa para que ocorra, né, a completa expressão do DNA, então isso não aconteceria. Como, por exemplo, aí, proteínas ribossomais e a maioria das proteínas do ciclo de Krebs são produzidas, então, no citoplasma. Então, por isso que sozinha ela não conseguiria sobreviver, né? Ela precisa desses suprimentos aí, desses elementos, esses suprimentos aí, componentes necessários à sua função, à sua completa expressão de DNA, ou à sua função aí no processo de respiração, ela precisa disso para poder precisa de estar na célula, né? Precisa disso via de fora, via do citoplasma, para que ela consiga, então, fazer isso. Então, ela não tem capacidade de produzir. Por isso que ela não consegue, então, ser totalmente autossuficiente. Então, pessoal, por hoje é só, né? A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo encontro. Valeu? Tchau, tchau!